E nossa história não estará pelo avesso assim, sem final feliz. Teremos coisas bonitas para contar. É isso, hoje declamada, sem notas, menos musical. Minha voz já não é mais a mesma. Olá galera, tudo bem? Estou aqui novamente, sou o professor Roberto Carlos, de História. E por falar em História, momento. Agora sim, valendo. Estava valendo anteriormente, mas a gente vai tratar hoje então daquele período pós Brasil colonial, ainda conhecido como o período regencial. Bem, o que caracterizou esse período regencial? Ponto de partida é a abdicação de Dom Pedro I do poder no Brasil. Enfim, a gente sabe que o governo de Dom Pedro I já estava desgastado em função de, como sempre, né, de insatisfação. Foi um período marcado por revoltas, e essas revoltas, na verdade, em função de vários fatores, né, principalmente o socioeconômico, né, quanto à administração, o modelo de administração acaba gerando problemas que recaem sempre sobre a população. O período regencial foi diferente? Bem, não exatamente, né? O poder sempre gera insatisfação de alguma parte. Mas vamos lá. A gente tem no período regencial, lembrando que foi um período em que os brasileiros, por assim dizer, conseguem finalmente alcançar o poder, né? Não havia um enviado, alguém da coroa portuguesa, para assumir o poder aqui. Agora, por que não havia? Vamos lá. Período regencial, então, de 1831 a 1840. Bem, a gente sabe que essa monarquia era hereditária. Então, como funcionava? Se Dom Pedro abandonou o barco, nessa linha de sucessão, seu filho deveria assumir. Só que no momento em que Dom Pedro I abdica do trono, abdica do poder, seu filho era muito novo ainda, né? Então não havia essa possibilidade. Durante essa aula a gente vai ver como algumas pessoas, algumas figuras do poder conseguiram achar um atalho ali, né? Não exatamente um atalho, né? Veremos como se deu essa assunção do poder por parte de Dom Pedro II, ainda que não tivesse atingido a maioridade. Então, o período regencial ocorre pós abdicação de Dom Pedro I, hein? Bem, então, nesse vácuo que ficou no poder, coube então a uma Assembleia Geral, né? Sendo que foi nomeada aquela que ficou conhecida como Regência Trina. Veremos o contexto, o significado dessa Regência Trina. Então, a partir desse momento, pela primeira vez, os personagens políticos do Brasil conseguem, então, assumir o Brasil. Assumir o poder, na verdade. Bem, vejamos como estava constituída essa trina permanente. Então, após a Assembleia, o poder se institui por políticos locais, né, como eu havia mencionado. Regência Trina Provisória, temos aqui os regentes. Temos aqui os regentes. Lima e Silva, senador Vergueiro e Marquês de Caravelas. Então, figuras
proeminentes na política naquele momento. Essa agitação que provocou a abdicação de Dom Pedro, que ainda deixou defensores aqui no Brasil, durante sua permanência no poder, ainda ele conseguiu manter ainda a simpatia de alguns grupos aqui. Bem, a preocupação então dessa regência trina provisória era o avanço dessas rebeliões, né, que constantemente ameaçavam as províncias, né? Ou seja, isso vem desde desde o processo de colonização do Brasil, constantes avanços, constantes rebeliões, esses conflitos que deveriam então ser contidos, amenizados por esse poder então instituído. Então esse desenvolvimento de uma milícia armada no país foi também uma das características desse período da regência trina, de criar uma milícia armada para quê? Para conter esses revoltosos, né? Que já tinham, então, nesse momento aqui, já havia experiência, ou seja, a lembrança de revoltas anteriores, lembram lá da Inconfidência, das conjurações, movimentos diversos. Então a galera esse pessoal estava vacinado já, né, em relação a isso. Então vamos reforçar o nosso poderio armado, né, nossa milícia. Então, assim, a regência trina, ela cumpre seu mandato permanente nesse período aqui, de 1831 a 1835. A ideia, então, era contar com vários candidatos para se revezar nesse poder. Quem ganha destaque nesse período aqui também foi o ministro Feijó, né, que começa a ganhar muita importância política e muitos simpatizantes. E esse período regencial aqui é só para a gente entender a variação desses personagens no poder. Então, o Antônio Feijó, ele tinha propostas que, se por um lado agradava alguns grupos, desagradava a outros, porque ele tinha ideias liberais. Lembram do liberalismo, enfim, da menor atuação, influência do governo nas decisões individuais, de grupos, ou seja, no aspecto financeiro, da vida financeira das pessoas, trazendo para esse lado. Agora, a gente entender os aspectos políticos do período regencial. Vamos enumerá-los aqui para a gente discutir. Bem, enquanto se esperava a maioridade de Dom Pedro, algumas figuras, vamos colocar aqui, dirigentes nascidos no Brasil, o que mais? Nessa existe uma divisão entre... Vamos classificar aqui, nós tínhamos os revoltosos. O aspecto político era bem seccionado. Tinha os moderados, a gente vai buscar compreender o que mais agradava a esses grupos, né? Com o que eles mais tinham afinidades. Revoltosos clamavam pela volta de Dom Pedro
e os exaltados. Melhorias para a população. Então, lembrando que existem também, ocorreram, ainda que se essa trina provisória, trina permanente tivesse como alguma das metas conter as revoltas, elas surgiam, né? Porque já que havia essa insatisfação, a precariedade, a pobreza e aspectos sociais, mazelas sociais, né, já deflagradas nesse período. Então, voltando aqui, a marca política desse momento foi que no período regencial tiveram espaço, então, esses dirigentes nascidos no Brasil. Isso significou o que exatamente? Bem, é um aspecto que reforça assim a ideia de caminhando para uma possível proclamação, uma total independência, né? Uma independência um pouco mais efetiva. Então, sobre esses revoltosos, eram grupos, né, que clamavam pela volta de Dom Pedro, ainda que Dom Pedro fosse duramente criticado, né, foi duramente criticado, o que acabou até levando à sua própria renúncia, à abdicação do poder. Mas ainda deixou saudades aqui, né, para alguns. Os moderadores, vamos chamar, deixa tudo como está, né? A ideia da permanência da monarquia era confortável para esse grupo. Os exaltados, então, reivindicavam, buscavam, clamavam pela melhoria das condições para a população, de um modo geral, né? Para as classes menos favorecidas. Então a gente passa agora às revoltas. Esse período de revolta, quais as motivações, quais as causas? As causas, normalmente, pessoal, se são revoltas, essas revoltas normalmente foram populares ou em alguns momentos de alguns grupos específicos. Nesse caso, era novamente por questões sociais, por melhorias, pela insatisfação com os regentes do país. Vamos então a elas, as características onde ocorreram essas revoltas. Primeiro, a cabanagem, né? Ela ocorre então às margens de alguns rios, né? Onde vivia grande parte da população. Primeiro, essa revolta se dá a partir dos liberais, né? Porque essa situação do governo, essa situação do governo regencial, acabou gerando miséria a esses cabanos. Cabanos, por que cabanos? Por que cabanagens? Porque viviam em cabanas às margens dos rios. Nesse conflito aqui, então, nesse embate entre esses revoltosos, conflito que durou aproximadamente 5 anos, mas teve esse momento mais intenso, que foi um momento de luta mesmo, que acabou provocando uma baixa em mais de 40%, né, dessa população, os cabanos. Então, como sempre, o poder, as forças, a milícia armada, enfim, sobrepujaram esse grupo de revoltosos, né, cabanagem. Nós temos então a segunda revolta, né, que é a Sabinada. Eu não sei se vocês sabem algo a respeito dessa revolta, ou sabe nada. Sacaram a piada? Não deu para evitar, pessoal. Agora, falando sério, a Sabinada ocorre então naquela que é a província da Bahia. Porque Sabinada, seu líder tinha o nome de Francisco Sabino. A causa dessa revolta, então, foi uma insatisfação, né,
com essas imposições dos regentes naquele recorte ali, naquela província. Sempre por insatisfação, né, pessoal? Insatisfação de ordem social, de ordem econômica, de como são tratados essas partes, né, da sociedade. Então é sempre insatisfação com o governo, né? Nesse momento, o governo regencial. Mas, pô, diga lá, essa piada da Sabinada foi ótima, né? Continuando. A balaiada. Balaiada ocorre onde? Na província do Maranhão. Tem a duração, né, de 1808 a 1841. Agora, por que balaiada? Na verdade, balaiada em função dos revoltosos serem fabricantes de balaios. Então, não só os fabricantes de balaio, mas também como os vaqueiros, escravos, foram os mais insatisfeitos com a atuação, né, do governo regencial. Então, balaiadas, por quê? Composta por, entre outros, os fazedores de balaios, vaqueiros e escravos. Em relação a esse movimento, tem uma característica interessante em relação ao fim que se deu, como trataram esses revoltosos. Eles foram, a partir de acordos, né, a partir desses acordos, foram anistiados, né? Diferente de outros momentos em que, ou outras situações mesmo nesse período aqui, em que os revoltosos eram mortos, né? Aí, a partir desse diálogo, dessa conversa entre o poder estabelecido e representantes dos revoltosos, conseguiu-se, felizmente, né, vamos colocar assim, a anistia. Em seguida, a Revolução Farroupilha, que ganhou esse nome em função, reza a história, reza a lenda, diz a história, em função das características precárias, né, dos trajes desses revoltosos. Então, temos nesse período, ganha uma dimensão relevante a figura de Bento Gonçalves. Na verdade, então, para a gente ter as causas, como sempre, né, tem aqueles problemas, aquelas decisões políticas, né, regenciais, que recaíram sobre a população. Nesse caso, foram os impostos. Então, os impostos, né, sobre esses produtos gaúchos, e isso suscitou, então, a exigência por mudanças. Outro aspecto interessante dessa revolta foi que esses revoltosos também foram anistiados, a partir, né, de acordos, né? Então, essas foram as revoltas, né, mais importantes desse período regencial, conhecidas também como revoltas regenciais. Vejam vocês que nesse decurso da história do Brasil sempre os períodos marcados por revoltas, né? Revoltas, e não sei se elas foram refreadas em algum momento aí, porque a gente, né, não vamos trazer para a contemporaneidade, senão a gente vai falar o que não deve aqui. Esses dois tópicos aqui, eles acabam se contemplando, né, se conectando. Se a gente falar do golpe da maioridade é o que decreta o fim do período regencial. Lembra que eu falei no começo da aula sobre a impossibilidade de o filho de Dom Pedro assumir o poder? Bem, porque na época, assim que Dom Pedro abdicou, ele era muito jovem, muito novo. Bem, nesse processo a partir de um arranjo, o que ocorre é o golpe da maioridade. Bem, o que foi o golpe da maioridade? Primeiro vamos por partes. Segundo a Constituição, a idade mínima para Dom Pedro II assumir seria de
21 anos. Em seguida, determina-se que a partir, né, de algumas brechas, de alguns arranjos, essa idade baixa ela é reduzida para 18 anos. Ainda assim, Dom Pedro II não tinha essa idade, né? Vamos entender então como se deu esse golpe. 18, 21. Então, a partir, pessoal, olha só o efeito que as revoltas têm sobre determinadas conjunturas, né? Claro que foram revoltas que geraram processos de violências, relações, situações de violência, e isso acabou gerando aquela insegurança a vários setores, né, da sociedade, inclusive a parte política. A partir disso, então, existe uma tomada, né, de decisão por parte de grupos políticos, aquele que fica conhecido como o golpe da maioridade. É quando, aos 14 anos, Dom Pedro assume o poder. Então, esse poder na mão de alguns políticos foi bem orquestrado para que Dom Pedro viesse, então, assumir o poder, né? Aquele que fica conhecido, então, como o segundo reinado. Após Dom Pedro II assumir esse segundo reinado, que viria a durar até 1800 e proclamação da República, 1889. Beleza, galera? Acredito que, então, como eu disse, esse processo todo aqui culminou no fim do período regencial. Então, um período que foi administrado aqui por pessoas nascidas no Brasil. Ainda assim houve uma incidência, uma recorrência de revoltas, como sempre existiu, né, em vários governos, e decretou-se assim o fim do período regencial. Galera, por hoje é só. A próxima aula, nessa sequência cronológica aqui, teremos uma investida, né, uma abordagem, um mergulho naquele que ficou conhecido como o segundo reinado. Beleza? Espero vocês na próxima aula. Grande abraço e até a próxima. Valeu!